Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, essa aula de hoje, para quem não veio nas anteriores, para quem está vendo pela internet e não viu as anteriores, o e-mail é esse. Dessa vez eu escrevi ele todo por antecedência. E a gente está continuando a explicar o credo. O credo, que todo mundo presume que conheça, começa: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeira aula nós vimos creio em Deus, segunda Deus Pai, terceira Deus Todo-Poderoso, quarta Deus Criador, foi no sábado passado, e agora do céu. Quando a gente fala Criador do céu, se a gente não para para pensar, é muito comum que as pessoas pensem: quer dizer que Deus criou a lua e as estrelas. Quando, na verdade, isso tem um sentido muito mais profundo e muito mais interessante. E que, infelizmente, hoje em dia acaba sendo distorcido, esquecido. O que é? É o que naquela versão longa do credo, que se reza nas festas, né? Aquele creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. O céu são essas coisas invisíveis, que é o que se chama de mundo espiritual. Eu vi uma vez uma coisa que eu achei muito interessante. Um cara dizia que a pessoa se converter, a pessoa se tornar católico, isso às vezes pode acontecer até com quem foi criado dentro de uma família que de nome é católica, né? Quer dizer, a pessoa passar a acreditar, passar a viver a fé católica, significa ela se perceber dentro de um combate gigantesco de seres espirituais, com todo um mundo invisível, com toda uma realidade gigantesca que vai muito além das preocupações do dia a dia, das coisinhas comezinhas, mas que também mexe com elas. Por que também mexe com elas? Porque a gente não está isolado disso. Tem aquela brincadeira verdadeira que diz que a maior artimanha do diabo é convencer a gente de que ele não existe. Mas ele existe. Ele não vai deixar de existir porque alguém está convencido que ele não existe. Ele não vai deixar de agir porque alguém está convencido de que ele não existe, ou que ele não é capaz de agir. E os anjos e os demônios, portanto, são a base disso que faz o que se chama de invisibilia, né? Pelo termo em latim, todas as coisas visíveis, em latim se diz invisibilia, as coisas invisíveis. Os anjos e demônios, então, vão ser o assunto dessa aula de hoje, que é uma continuação das outras, uma continuação do credo. A gente vai falar, então, desse creio em Deus Criador do céu. Primeira coisa, qual é a diferença entre um anjo e um demônio? Ou melhor ainda, o que é um anjo e o que é um demônio? Um anjo um demônio não é uma figurinha gorduchinha que fica sentada no ombro das pessoas cochichando besteira. Um anjo também não é um bebê gordinho com asinhas, todo redondinho com bochechinhas. Um anjo, na verdade, e um demônio, é um ser espiritual. É o que São Tomás chama de uma inteligência persistente. Quer dizer, nós seres humanos, nós somos feitos de corpo e de alma. E nós temos uma inteligência. Só que a nossa inteligência, ela passa através do corpo. Ou seja, como que eu sei que estão vocês nessa sala? Porque eu estou vendo vocês. Ou seja, através dos sentidos, eu vejo, eu ouço, graças a Deus eu não cheiro vocês, mas através dos sentidos eu tenho a noção de que vocês existem, que vocês estão aqui. Não tem nada no meu intelecto que não tenha primeiro passado pelos sentidos. Não é coisa que tenha vindo pelos ouvidos, pelos olhos, etc. Já alguém que não tem corpo, como um anjo ou um demônio, ele não tem, portanto, sentidos, como a gente. Ele é uma inteligência pura. Ele entende de outra maneira. A gente vai ver como que ele entende, como que ele vê as coisas. Porque isso nos diz também do que ele é capaz, como ele é capaz de agir, o que ele é capaz de fazer. Mas ele é uma inteligência pura. Ele é puro espírito. Ele não tem um corpo.
Ele não tem um corpo nem de neném gorduchinho, nem de capetinha com chifrinhos e um rabinho bifurcado. Tudo isso são simbolismos, são maneiras da gente simbolizar um anjo, simbolizar um demônio. Mas o anjo ou demônio de verdade, se ele fosse ter corpo, só para começar, se ele fosse ter corpo, assim, um corpo que fosse tão proporcional ao poder dele como o nosso corpo, que é um corpo incrível, um corpo fantástico. A gente consegue fazer coisas super minuciosas com as mãos, consegue construir, fazer paredes, quadros negros, filmadoras, internets. O corpo da gente é um corpo incrível. Se um anjo ou um demônio tivesse corpo, o corpo dele ia ser tão mais incrível, o ser humano, que ele ia ser muito maior do que uma montanha, por exemplo. A gente ia ser feito uma formiguinha para ele. Um anjo ou um demônio são seres muito poderosos. Muito mais poderosos do que a gente. Muito mais fortes por eles mesmos, na natureza deles, do que a gente. E qual é a diferença entre o anjo e o demônio? Para começar, nós, seres humanos, todos nós temos a mesma natureza. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos todos humanos. A gente não tem como se transformar em outra coisa. Não dá para pegar, eu virar um macaco, uma borboleta, um elefante, mesmo que engorde bastante. A elefante eu não chego. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Mesmo que eu seja um ser humano careca, capenga, faltando dente, eu sou um ser humano. Eu tenho essa natureza humana. Essa mesma natureza que eu tenho em comum com todos vocês. Com qualquer pessoa, qualquer ser humano, eu sou membro dessa mesma espécie, tem essa mesma natureza. Já os anjos, Santo Agostinho dizia que anjo não é a natureza. Anjo é missão. É o trabalho, é o serviço dele. O que quer dizer anjo? O que quer dizer evangelho? Vocês se lembram? Boa nova. Notícia boa, né? Vem de eu, que juntando fica Eve, né? Mais angelos. Anjo bom, notícia boa. O anjo é o mensageiro. O anjo é quem vai levar algo de Deus para a pessoa. E o demônio? O demônio é um anjo que, por orgulho, decidiu que não ia servir. O lema do demônio é non serviam, não servirei. Eu não vou servir. Isso é a síntese do pecado de orgulho. O pecado de orgulho é o pecado de dizer, eu não vou obedecer a uma obediência de vida. Né? Como uma pessoa que o chefe dela manda ela fazer um serviço, que faz parte do serviço dela, e ela diz, não, eu sou bom demais, sou bonito demais, não vou fazer isso. Por que ele está fazendo isso? Por orgulho. O orgulho é o que causou a queda de alguns dos anjos. Disse que é 1/3 dos anjos, porque na Bíblia fala, né, eu vi ele caindo e arrastando consigo 1/3 das estrelas do céu, que seriam simbólicas desses anjos. Quer dizer, para cada demônio tem 2 anjos. Ufa! Mas o maior de todos os anjos, o mais incrível, o mais fantástico, o mais maravilhoso, o mais bonito, o mais luminoso de todos os anjos, é quem liderou os outros. E é quem lidera os outros. E é quem lidera até hoje os demônios. Por quê? Porque ele, sendo o mais belo, o mais incrível, o mais fantástico, na hora que ele, aquele ser de luz, de poder, de força, de magnificência, logo depois dele ser criado, ele percebeu que iria acontecer a encarnação do Verbo, Deus se faria homem. Ou seja, o que vocês achariam se alguém chegasse para vocês e dissesse uma formiguinha vai se tornar superior a vocês? A reação dele foi dizer, nem a pau, estou fora. Por quê? Porque quando ele percebeu que aquilo ia acontecer, o orgulho dele disse, eu não vou me ajoelhar diante de homem. E quando ele percebeu que não seria só Deus que se faz homem, mas Deus se fazendo homem, Deus assumindo a natureza humana, que todos nós temos em comum. Todos nós passamos a poder, não necessariamente uma coisa que acontece.
Depende da gente procurar melhorar, da gente procurar crescer em santidade, etc e tal, etc e tal. Mas todos nós podemos potencialmente ficarmos numa situação melhor, superior à dos anjos, pela graça de Deus. Então, para ele, aquilo foi uma coisa horrorosa. O orgulho dele disse de jeito nenhum. A inveja dele de ver aquelas formiguinhas ridículas que são os seres humanos, podendo ser mais do que ele, Lúcifer, portador da luz, o ser mais lindo, mais perfeito, que era como ele se via, como ele se imaginava, um ser que seria digno até de quase ser como Deus, de tão incrível que era. É por isso que o anjo que Deus bota para segurar ele e que irá acabar de aprisioná-lo no fim dos tempos é São Miguel. Miguel quer dizer, quem é como Deus? É a pergunta que ele faz. São Miguel diz para Lúcifer, quem é como Deus? Quem é você? Obrigado. O que você está achando que você é? Então, qual é a diferença entre o anjo e o demônio? O demônio disse, non serviam, não servirei. O demônio não serve a Deus. Mas ele é um ser angélico. Ele tem o mesmo poder, a mesma capacidade do anjo. Só que esse poder e capacidade que ele tem, ele coloca contra Deus. Então ele não trabalha como anjo. Os anjos não têm uma natureza própria como a gente. Nós, seres humanos, temos todos a natureza humana. O anjo não tem uma natureza própria. Cada anjo, ele é ele, só ele. E um demônio, cada demônio é um demônio. Aquele demônio. Eles não são como nós. E por isso, por eles não serem como nós, eles têm uma série de diferenças enormes. Primeira, mais evidente, não tem corpo. Segunda, a inteligência angélica. Ele é uma inteligência persistente, ele é uma inteligência pura. Ele não é como a gente. A gente aprende as coisas, elas vêm pelos sentidos, a gente cria uma imagem mental delas, depois a gente reconhece. Quer dizer, cada um de vocês, primeira vez que eu vi, eu peguei pelos sentidos e fui juntando ali dentro, até conseguir pegar e fazer uma imagem mental daquela pessoa, que eu possa reconhecer quando eu vejo da próxima vez. É uma coisa um pouco mais complicada. Mas é assim que a gente aprende, né? Pelo sentido. Eu, no meu caso, para lembrar do nome das pessoas, ainda é pior ainda. Mas, aí, resultado. O nosso modo de aprender é completamente diferente do modo de aprender do anjo, ou do demônio. Como é que ele aprende? Como é que ele vê? Por que isso é importante, hein, gente? Vocês podem estar se perguntando, mas por que ela vai estar falando de como é que demônio aprende, como é que anjo aprende? Vai abrir uma escola para demônio, para cá? Não. Mas, eu imaginava. Mas, por que isso é importante? Porque quando eu digo aprende, eu digo, por exemplo, que se a gente está vindo para cá e tem alguém que precisa de uma carona, eu não conto quem, nem que me corta o pescoço, e essa pessoa diz, eu estou chegando, eu estou passando na frente do cinema, dá para me esperar aí, e depois diz, poxa, por que eu demorei tanto, passaram no caminho na porta da minha casa. O que é isso? Isso é aprendizado. Se o demônio vai querer pegar alguém, se o anjo vai querer proteger alguém, é muito bom para ele saber onde é que a pessoa está, de onde é que ela vem, para onde é que ela vai, por exemplo. O seu anjo da guarda, como é que o seu anjo da guarda vai te proteger de alguma coisa se ele não tem como aprender, como perceber onde é que você está, quem você é, por que você está passando? Do mesmo modo, um demônio que quer te tentar. O que o demônio faz é tentar, ele é o tentador. Satã, Satanás, quer dizer tentador. Quer dizer, alguém que fica espicaçando a gente para a gente se afastar de Deus. A ideia dele é essa, o que ele quer é isso, que a gente vá para longe de Deus. Para a gente se dar mal, que nem ele se deu mal, porque ele tem inveja da gente. Ele não quer que a gente fique superior a ele, que a gente vá para o céu, que a gente possa estar numa situação como um santo no céu acima dele. Ele quer que a gente morra para os quintos para ele ficar lá espetando com o tridentinho dele, que é um tridentinho simbólico.